Olá! Na vida, algumas situações podem nos trazer sensações irreversíveis. Isso pode acontecer envolvendo uma grande mudança ou perdas, doenças, mudanças de cidade ou de emprego, condição social ou separação. A mais dolorosa está relacionada à perda de um ente querido. No programa de hoje, você vai conhecer a história de um jovem que perdeu a sua esposa e luta para superar a dor da ausência. E também 4 mães que aprenderam a conviver sem seus filhos, que morreram ainda jovem. O TV Aberta está no ar. Para muitas pessoas, superar a ausência não é tarefa tão fácil. Algumas passam pelo processo de luto, que, segundo a psicologia, são fases sem tempo certo, para que cada pessoa tenha a plena aceitação de que um ente querido partiu e não volta mais. Toda perda gera um nível de luto, certo? É um estado de tristeza, de depressão. Olhando para essas 4 mulheres, nem dá para imaginar que passaram pelo pior momento para uma mãe, a perda de um filho. Eliana, Elizabeth, Alda e Helena, cada uma com sua história, cheias de semelhanças entre si, a começar pela faixa etária dos filhos, que morreram de forma trágica. Meu filho, à noite, saiu para ver nota na faculdade. E não voltou mais. Aí eu liguei várias vezes na madrugada e todas as vezes que eu ligava, ele sempre me retornava. E aquela noite ele não me retornou, caiu na caixa postal e várias vezes. E no outro dia de manhã eu acionei todos os amigos, todo mundo, cadê Murilo, né? E nada. Eu vim saber a notícia pelos amigos às 5 horas da tarde que tinha acontecido. É uma dor, acho que se tirasse um pedaço, acho que não doeria tanto, né? Porque tira o pedaço, toma anestesia, toma remédio, né? Isso acalma e cicatriza e tudo. A dor da perda de um filho, uma vez perguntaram para o Chico, existe uma dor maior do que a perda de um filho? Ele disse, existe, a perda de 2 filhos. O Alessandro foi na fazenda do sogro e quando ele vinha retornando, a caminhonete dele tombou numa estrada vicinal. E ninguém sabe o que aconteceu, porque ele estava sozinho e ele foi vítima fatal. Meu filho tinha ido com outro amigo para Rio Brilhante, esse amigo era de lá e era aniversário desse amigo. Eles estavam festejando o aniversário desse amigo, o Rafael. E aconteceu que na volta, era numa chácara da família do Rafael, na volta dessa chácara à noite, eles sofreram um acidente. Eles não bateram em nada, a gente acha que cochilou e ele puxou o volante, atravessou a estrada e capotou e veio a óbito. Eles estavam em 4 em uma caminhonete e faleceu o Eduardo e o Rafael. E o casal que estava no meio nada sofreu. Minha filha era obesa e ela buscava uma qualidade de vida melhor, em virtude de dificilmente achar emprego, porque o obeso ele é um pouco discriminado. Então, como ela estava na área de turismo, então ela resolveu fazer a cirurgia a bariátrica, que é a redução do estômago. E ela fez todos os exames, era uma saudável, não tinha nenhum exame alterado, somente a obesidade mórbida já, né? Fez a cirurgia numa quinta-feira, ela ficou bem, né? Na quinta, na sexta ela começou a sentir dor, quando no sábado, na hora que eu fui dar o banho nela, deu um vazamento. E nessa infecção, ela já foi para o CTI, e aí foram as complicações. Aí eu fui para casa, né, conversei com o médico, ele falou que aí era uma questão só mesmo de milagre. E quando chegou às 4 horas da manhã, o celular tocou do hospital avisando que ela tinha ido a óbito, né? Os dias se passaram e a batalha estava apenas começando. Aceitar que os filhos partiram foi a parte mais difícil. Elas, sem saber, estavam vivendo em uma das fases do luto.
é uma falta que a gente tem que conviver com ela, é uma dor que a gente convive com ela, como elas falaram, assim, a gente não pode ficar amarga, porque se a gente fica amarga, nem a gente quer conviver com a gente mesmo, né? Quer tirar férias, volta depois. Eu fui assim muito tranquila, muito serena, eu não tive horas de desespero, de desmaio, não quis tomar remédio nenhum. Eu vou te falar, se não fosse a fé, eu tinha desmoronado. As fases podem variar de pessoa para pessoa e a dor é individual, independente da forma que cada filho faleceu. É um redemoinho na nossa vida, porque a gente não sabe para que lado que corre, o que faz. É um desespero tão grande que não cabe, não tem palavra para descrever. Eu costumo dizer que a gente vence um leão por dia. Então, todo dia que amanhece, eu falo, estou viva, mais um dia, preciso continuar vivendo, eu tenho um filho, hoje eu já tenho uma neta. Então, é difícil quando alguém diz para você, olha, a vida continua. Quando a gente perde um filho, a gente não quer saber se a vida continua. Mas a gente sabe que ela continua. E para isso a gente precisa apegar em alguma coisa. Amar principalmente a você mesmo para você superar. Homens, quando perdem a sua companheira por algum motivo, eles ficam pouco tempo no luto. E logo vão procurar alguma companheira para tocar a vida. As mulheres não. As mulheres, são raros os casos que a gente vê uma mulher buscando um novo relacionamento. Elas buscam novos relacionamentos com seus netos, que é a grande forma de realização, ou com seus filhos. Outros com estudo. Bruno é outro exemplo de uma das fases do luto. Com apenas 24 anos de idade, perdeu a esposa, de 22. Ela morreu recentemente e ele ainda não superou essa ausência. Fazer de tudo pela sua mulher enquanto ela está viva. Porque depois que ela vai embora, cara... A palavra é superação. Apesar de toda a dor e sofrimento, muitas pessoas tentam sair das fases do luto. No próximo bloco, você vai saber como as 4 mães e o jovem rapaz tentam superar a ausência dos seus entes queridos. TV aberta, volta em instantes. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Estabelecido por lei e nacionalmente unificado, o salário mínimo é o menor valor que pode ser pago ao empregado por seus serviços. Esse salário deve ser capaz de atender às necessidades básicas de subsistência do trabalhador. Algumas categorias possuem salário normativo diferenciado, cujo valor é firmado por convenção ou acordo coletivo de trabalho, como no caso dos comerciários e bancários. Os trabalhadores que ultrapassam sua jornada normal de trabalho têm direito ao pagamento de horas extras, que não podem ultrapassar a 2 horas diárias. Todas as horas extras prestadas com habitualidade devem ser incluídas no cálculo do repouso semanal remunerado, das férias, do 13º salário e do aviso prévio. Lembre-se, o registro na sua carteira de trabalho é fundamental para a garantia de seus direitos. Tribunal Regional do Trabalho, a serviço da Justiça e do Cidadão. Liquidez na economia? O que isso significa? Será que tem a ver com o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso? Não exatamente. Em economia, a liquidez tem a ver com o caminho que os recursos financeiros percorrem até virar um bem. Quanto maior esse caminho, menor a liquidez. Quer ver? Se você tem R$100 mil em espécie
e quer comprar um apartamento, isso pode ser feito imediatamente, sem nenhum problema. O caminho é bem curto e por isso dizemos que o dinheiro vivo tem altíssima liquidez. Se você tem os mesmos R$100.000, mas aplicados em ações ou fundos de investimento, imediatamente seu apartamento não poderá ser comprado. Você vai ter que entrar em contato com o banco, liberando seus recursos financeiros para somente depois comprar o apartamento. O caminho não é tão longo assim, mas também não é tão curto como no caso do dinheiro em espécie. Por isso, dizemos que as aplicações financeiras têm alguma liquidez. Agora, se você tem R$100.000, mas tudo empatado em joias, obras de arte, fazendas ou gado, a aquisição do apartamento vai ter que esperar até que você libere todo esse patrimônio. Ou seja, primeiro você vai ter que encontrar alguém disposto a comprar seus bens para somente depois, em posse do dinheiro vivo, comprar o apartamento que você tanto quer. Viu como o caminho é muito mais longo e o percurso mais lento? Não é à toa que os artigos valiosos, como obras de arte e antiguidades, têm baixíssima liquidez. E agora? Tá claro como água, não está? A TV Assembleia agora é digital. Da captação, passando pela edição e terminando na imagem e som que chegam à sua casa, o novo sistema está completo. Esse salto tecnológico acontece bem antes do que prevê a legislação federal. Pela lei, até 2016, todas as televisões terão de ser digitais. Para fazer a televisão da nova geração, a Assembleia Legislativa já trocou todos os cabos analógicos para digitais, adquiriu uma mesa de 16 canais, compressores e distribuidores de áudio, equipamento para que o sinal seja simultâneo e 6 câmeras digitais. O controle mestre está rodeado de tecnologia de alta definição. E no plenário, Júlio Maia, 2 televisões de LED de 60 polegadas e uma câmera também digital de controle remoto. Para acompanhar essa transformação tecnológica, cinegrafistas, auxiliares e diretor de TV foram treinados. Tudo afinado para que a nova TV Assembleia leve até você a melhor imagem, o melhor som e uma programação responsável e de qualidade. Falar da perda ainda é muito doloroso para Bruno. Em poucos minutos de conversa, a voz fica embargada e as lágrimas tomam conta do jovem que perdeu a esposa. Eu estava entrando em depressão, eu estava sofrendo de dor, da perca e tal. E eu sabia as qualidades da minha mulher, entendeu? Eu não queria que ela morresse como uma ex-garota de programa, com uma ex-menina que tem o vírus HIV. Eu sabia de todas as qualidades que ela tinha. E eu fui para a igreja. Chego lá na igreja, comecei a orar, chorar. Mas uma dor, assim, que sem explicação. Eu queria até, acho que eu estava pensando até em me matar. Para superar a dor e a ausência, Bruno decidiu escrever sua história. Lançou o livro O que Deus unir, ninguém separa. A história do livro foi bem assim, diferente, igual eu tenho 8ª série. Com a determinação, falei, vou escrever um livro. Se dando certo ou não, eu vendendo meu carro ou não, eu dou um jeito, mas eu vou escrever esse livro. Fui para minha casa no mesmo dia e comecei a escrever. E o que traz o livro? Aonde eu conheci ela, na hora que eu conheci ela, como eu conheci ela, até o dia que ela morreu, como ela foi enterrada, tudo. Eu contei detalhes da minha vida com ela, de preconceito, superação. Segundo o doutor Alfredo, escrever é um meio de superação. É o momento em que a pessoa entra na última fase do luto. Quando a gente vai trabalhar em psicologia, em terapia com alguém, principalmente na psicanálise, o ideal é que a gente volte a fazer as lembranças, as rememorações daquilo que foi passado. Tanto bom quanto ruim. Vou rememorar. Agora, vou rememorar e vou continuar a vida. Se eu começar a rememorar e parar em alguma daquelas fases, aí o que acontece? Eu me fixo. E eu não consigo chegar lá até o final. Certo? Então eu vou ficar sofrendo.
Elas também decidiram escrever suas experiências. Em cada página, momentos desde a notícia da morte, como elas se conheceram e compartilharam a mesma dor. Ao escrever esse livro, que eu tinha que escrever. Eu tinha que chegar para aquela mãe que não consegue superar a perda de um filho e sacudir e dizer: mãe, vamos para frente. A morte do meu filho não pode ficar em vão. Eu tenho a obrigação de passar para outras mães que elas não são as únicas. Que elas não são as únicas que perderam o filho. Existem outras com a mesma dor, mas que é possível sim superar. Outro tema abordado na obra, destinada principalmente às mães, é a fé. De acordo com Helena, este sentimento é o mais importante de todos para a superação. Quem não tem fé não vence a morte de um filho, eu acho que morte de ninguém e nenhum problema. Eu tenho uma fé tão grande em Deus, porque eu sei que Deus não quer o meu sofrimento. O que eu passei e o que eu estou passando são apenas reajustes que eu tenho que ter para voltar para o plano espiritual melhor do que quando eu vim para cá. E eu tenho absoluta certeza e fé que eu vou reencontrar com o Alessandro. Dor e sofrimento ao perder alguém é inevitável, mas a vida segue. Bruno, Helena, Alda, Elizabeth e Eliana sabem disso. É preciso mais do que coragem para continuar a viver. E para aquelas que ainda têm seus filhos em vida, um recado de mãe para mãe. Levanta a cabeça, chore quando tiver que chorar, mas se apegue a Deus, se apegue à fé, sempre olhe para o lado, veja que tem ser humano em situação pior do que a sua, porque tem. A minha dor não é a pior. O meu filho está maravilhosamente bem e que tenha muita fé, muita paciência, porque vai passar. Amor nunca é demais para nenhum filho. E vai, por mais que ele saia do caminho, que ele vai, mas se ele tem o amor da mãe, uma mãe sempre presente, sempre querendo ouvir o filho, sempre querendo passar bastante amor, ele jamais vai esquecer disso. Então, mãe, ame o seu filho todos os dias. Eu ainda continuo sendo mãe dele, mãe da Lígia. E eu frequento um lugar em que a gente comemora o Dia das Mães. Então eu tento levar o meu abraço, o meu sorriso para essas mães. E gostaria de dizer para todas as mães que amem os seus filhos, sabe? Que abracem-os bastante, que os beije bastante, que elogie bastante, né? Que faça com que eles se sintam amados. Porque a gente sabe que a criança cresce na direção do elogio, do amor, do carinho. Porque hoje a gente leva uma vida tão corrida. A gente não tem tempo para o filho, não tem tempo para nada, nem para a gente mesmo. Então que as mães façam, não só no Dia das Mães, o abraço do filho, que elas abracem muito, que beijem muito, porque onde eles forem, essa semente está lá dentro. Que plantem muitas sementes no coração dos seus filhos. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Nós vivemos num mundo que todos sofrem. O conceito de felicidade todos nós queremos. Só que a felicidade são momentos, entremeados de momentos infelizes, momentos ruins. E a gente tem que buscar esses momentos bons. Esta busca por momentos bons, por momentos felizes, em contraposição aos momentos tristes, serve para calibrar a nossa vida, certo?
Se eu somar, fizer um somatório, e eu tiver mais momentos tristes do que momentos felizes, vamos rever minha vida. Na TV Aberta de hoje, nós mostramos pessoas que perderam entes queridos e passaram por momentos de profunda tristeza, conhecidos na psicologia como fases de luto, e alcançaram a superação. Nosso programa chega ao fim. Nos encontramos numa próxima edição. Até lá!